Deus. Já demos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje através do presbítero Wellington, mais conhecido como Tom. Vem cá, meu querido. Aleluia. Vamos orar pela vida do nosso querido irmão. Dispensa apresentações, porque o Senhor tem usado ele de forma espetacular, né? Estenda suas mãos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento, Senhor amado, queremos apresentar a vida do Tom, Senhor, teu servo, a qual o Senhor tem usado, Senhor amado, com liberdade e sabedoria da tua palavra. E hoje não seja diferente, Senhor. Que a vida dele, Senhor amado, e através dele, o Senhor venha nos falar, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, não o que queremos ouvir, ó Pai. Fala conosco. Usa com liberdade, Senhor, e com autoridade do Espírito Santo, teu servo, porque assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém. Meu Deus, que calor, hein? Verdadeiro 500 graus de fogo, santo puro e for poder. Nem sei como que é a música mais. Tá muito quente, meu Deus. Mas os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que Jesus ministrou ao meu coração. Eu quero desde já convidar os irmãos, por gentileza, abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Eu gostaria de ler Marcos 4, 37, e depois nós vamos voltar para Mateus 14, 22, amém? Então, Marcos 4, 37, quem achou diz amém. O texto diz assim: E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vá comigo lá para Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. O texto diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Será que você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia. Nós acabamos de ler dois textos que mostram Jesus acalmando uma tempestade. Na verdade, se trata de duas tempestades diferentes, duas tempestades distintas. A primeira é a de Marcos capítulo 4, a primeira grande tempestade que Jesus acalma.
E a segunda é a de Mateus capítulo 14, a segunda tempestade que Jesus acalmou. E eu gostaria nessa noite de voltar a nossa atenção para esses dois textos. Há na Bíblia alguns assuntos que são extremamente pedagógicos. Quando falamos de tempestades, desertos, geralmente usamos textos como esse, que fazem referências a momentos de transições que causam insegurança, medo, vontade de parar, vontade de desistir. E tem momentos como o deserto, tempestade, que se encaixa perfeitamente com momentos que acontecem na nossa vida. Tempestade geralmente é sinônimo de fraqueza. Tempestade geralmente é sinônimo de escassez. Tempestade geralmente é sinônimo de situação adversa. Nós somos pentecostal. E como todo bom pentecostal, quando está passando por um momento de dificuldade, qual é o jargão popular que nós usamos? Estou passando por uma grande tempestade. E a pergunta que eu faço é: será que é possível aprender alguma coisa em meio às tempestades da vida? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O título da minha mensagem é Aprendendo com as Tempestades. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça quando estamos diante de uma tempestade é: por quê? Por que eu estou passando por essa grande tempestade? Por que isso? E por que agora? E a gente precisa entender que quando falamos de tempestades, existem pelo menos 3 tipos de tempestades que acontecem na minha e na sua vida. Existem tempestades que são espirituais. Sabe quando você se levanta, se posiciona e diz: agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou fazer a vontade de Deus, e parece que tudo começa a dar errado na sua vida? Isso é sinal de uma tempestade espiritual, porque se levantam espíritos, potestades para te fazer parar, para te fazer desistir. Mas se isso está acontecendo na sua vida nessa noite, existe alguém que está acima de qualquer potestade, existe alguém que está acima de qualquer principado, e ele é poderoso para te fazer chegar no lugar de destino que Deus tem preparado para você. Existem tempestades que são o próprio Deus que provoca. Como assim, irmão? Deus é capaz de provocar uma tempestade na minha vida? Sim. Quantos aqui se lembram do que acontece com o profeta Jonas? A Bíblia diz que Deus visita o profeta Jonas e libera uma palavra dizendo: Jonas, eu quero que você pregue em Nínive. Só que o texto diz que Jonas se levanta, ele está em Jope, e ele toma um caminho inverso para Tarsis. E o próprio Deus vai provocar uma tempestade. O que eu acho incrível no livro de Jonas é que, se os irmãos lerem ele completo, os irmãos só vão encontrar uma citação, um versículo que diz que Jonas orou. O livro inteiro só tem uma citação que diz que Jonas orou. E Jonas não ora quando ele está em Jope. Jonas não ora quando as coisas estão bem. Jonas não ora quando ele está num ambiente confortável. O único momento que Jonas ora é quando Deus envia uma tempestade. Quando Deus envia uma tempestade, Jonas vai parar no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe. A palavra diz que Jonas clama ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Talvez tem pessoas que entraram aqui passando tempestades, e essa tempestade é o próprio Deus que está provocando essa tempestade na sua vida. E por que Deus está fazendo isso? Porque é o meio pelo qual Deus está te trazendo de volta para o lugar de intimidade. É o meio pelo qual Deus está usando para ressuscitar a sua vida de oração, a sua vida de devoção, a sua vida de jejum, a sua vida de intimidade com Ele. Jonas não ora quando tudo está bem. Jonas não ora quando as situações estão no seu controle. Mas quando ele perde o controle de tudo, ele clama. E sabe qual é o mais interessante? Deus ouve o clamor de Jonas. Dentro de um ventre de um peixe, Jonas ora e Deus ouve o seu clamor. Se você decidir levantar um clamor nessa noite, Deus é capaz de ouvir a sua oração.
terceira e última tempestade que acontece nas nossas vidas, e é a que causa mais dúvidas: tempestades naturais. O que são tempestades naturais? Acontece inesperadamente, acontece de repente, te trazendo medo, insegurança, dor. Mas por que acontece? Não tem um motivo, porque faz parte da nossa vida. O carro quebra, o filho fica doente, você fica doente. E por que essas coisas acontecem? Porque são tempestades naturais. Acontece com rico, acontece com pobre, acontece com crente e acontece com não crente, porque às vezes nós pensamos: eu sigo a Jesus, estou isento de tempestades. E isso é uma mentira. Jesus nunca disse que estaríamos isentos de tempestades. Na verdade, ele diz em João capítulo 16, verso 33: no mundo tereis aflições, mas ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Recentemente, alguns irmãos acompanharam, eu passei por uma grande tempestade na minha vida. A igreja orou, alguns irmãos mandaram mensagens. Alguns meses atrás eu recebi a notícia mais alegre que alguém poderia receber. Eu recebi a notícia que eu seria pai pela primeira vez. Só que essa notícia, ela veio acompanhada de uma grande tempestade. Nós descobrimos que a minha esposa, a Lu, que está aqui, infelizmente ela teve uma gravidez ectópica, que é quando o feto ele se desenvolve fora do útero e por conta disso ele não pode prosseguir a gestação. E foi um momento muito difícil, foi um baque, um momento de tristeza, de choro, de tempestade. E aí minha esposa, ela teve que ser submetida a um procedimento cirúrgico muito complicado, teve que retirar uma das trompas. E a primeira pergunta que me veio na cabeça foi: por quê? Por que isso aconteceu? Por que agora? E eu perguntei, me fiz essa pergunta, esse questionamento, não foi nem tanto no âmbito espiritual, mas no âmbito natural, que eu comecei a me questionar: meu Deus, será que é algum tipo de problema genético? Será que a gente fez alguma coisa de errado, tomou algum remédio que não deveria ter tomado? Por que acontece esse tipo de gravidez? E eu tive a oportunidade de conversar com 4 médicos diferentes, sendo uma a diretora clínica do hospital. E eu fiz exatamente essa pergunta para ela: por quê? Eu quero que você me explique por que isso aconteceu. E dos 4 médicos que eu conversei, irmãos, pasmem, eu recebi a mesma resposta: não tem porquê. Aconteceu com a sua esposa, aconteceu com a sua mulher, mas pode acontecer com qualquer mulher, porque não existe um porquê, não existe um motivo. O que eu quero que os irmãos entendam com isso: existem tempestades que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos impedir. Não há nada que a gente possa fazer para evitar que essa tempestade aconteça, porque faz parte da vida. São tempestades naturais, é momento de tristeza, é momento de dor, é momento de choro, mas são exatamente esses momentos que no final deles revelam a glória e o poder de Deus na nossa vida. Irmão, gerar testemunho não é fácil, gerar testemunho dói, gerar testemunho você chora, mas no final dessa tempestade você pode dizer: a mão do Senhor está comigo. Irmãos, se não existisse momentos de dificuldade, se não existisse tempestades na nossa vida, nós nunca experimentaríamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como assim, irmãos? Como assim, irmão? É bem fácil. Se não fosse o ventre cerrado de Ana, não teria o profeta Samuel. Se não fosse o ventre cerrado de Ana, não teria o profeta Samuel. Se não fosse a opressão que o povo sofreu no Egito, não teria Moisés. Se não fosse Golias se levantar e afrontar o povo de Israel, não teria Davi. Porque situações de dificuldades, situações de opressão, de dor, de choro, nos aproximam e revelam a glória de Deus na nossa vida.
O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Essa tribulação, irmão, que você está passando, vai produzir um peso de glória. Eu estou liberando essa palavra, se você crê, pega. Essa tribulação que você está passando vai produzir um peso de glória. Essa tribulação que você está passando vai produzir um peso de glória na sua vida. Então são tempestades diferentes, espirituais, tempestades que o próprio Deus provoca e tempestades naturais que acontecem, não tem um motivo. Mas por mais importante que seja entendermos e discernir qual é o tipo de tempestade que estamos passando, existem algumas lições práticas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, que se aplicam em todos os cenários, em todas as tempestades. Eu quero ler com os irmãos novamente Marcos capítulo 4, verso 38. Se você está com a sua Bíblia aberta, vá comigo para Marcos capítulo 4, verso 38. Marcos 4, 38, o texto diz: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Diga assim comigo: Jesus estava dormindo. E despertaram-no, diga, despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Olha o detalhe desse texto, a beleza do texto bíblico. O que faz Jesus despertar e se levantar não é a tempestade. Jesus está dormindo, a tempestade está acontecendo, mas não é isso que desperta Jesus. O que desperta Jesus então, irmão, foi o clamor dos discípulos. Não foi a força da onda, não foi a força do mar, não foi a força do vento que fez Jesus se levantar e repreender aquela tempestade, mas foi o clamor dos discípulos. O que resolve o nosso problema, irmãos, não é o que a gente está passando. O que resolve o meu e o seu problema é a nossa capacidade de clamar ao Senhor. E por que eu devo clamar ao Senhor? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está vendo que eu estou passando por uma grande tempestade? Sim, Deus está vendo. Só que Jesus não responde à tempestade. Jesus responde ao seu clamor. Jesus não responde à tempestade. Jesus responde ao seu clamor. Eu preciso entender que o poder de Deus não é provocado pela tempestade, o poder de Deus é provocado pelo meu clamor. Há poder quando você ora, há poder quando você clama. Por isso não perca tempo nessa noite, meu irmão. Clame ao Senhor, não perca tempo nessa noite, ore, entre em um propósito com Deus, porque Jesus pode trazer um tempo de bonança em meio a essa tempestade. Deus ainda responde o clamor do seu povo. E aí você me pergunta, irmão, então a tempestade, a oração me isenta de passar por tempestades? E a resposta é não. A oração não te isenta de passar por tempestades. Porque em Marcos capítulo 4, na primeira tempestade, os discípulos clamam. Jesus se desperta, levanta, ele repreende o vento, ele acalma o mar e se faz bonança. Só que em Mateus capítulo 14, o que acontece? Uma nova tempestade. Porque a oração não isenta nós de passarmos por tempestades. Mas existe uma lição preciosa aqui. Eu queria primeiro fazer um paralelo entre Marcos 4 e Mateus 14. Em Marcos 4 tem algo muito interessante. O texto diz que Jesus estava fisicamente presente com os discípulos. Ele estava dormindo na polpa do barco. Só que em Mateus capítulo 14, Jesus não estava fisicamente presente. Jesus estava fisicamente ausente. E a pergunta que eu faço é:
Jesus livrou os discípulos da morte em Marcos 4, sim ou não? Sim ou não? Jesus livrou os discípulos da morte em Mateus 14, sim ou não? Em Marcos 4, Jesus está presente. Em Mateus 14, Jesus está ausente. Em Marcos, presente. Em Mateus, ausente. Só que nas duas tempestades, ele livra os seus discípulos. O que Jesus estava querendo ensinar aqui? Jesus estava ensinando para os discípulos o seguinte: haverá momentos que vocês não me terão mais fisicamente com vocês, mas da mesma forma que eu livro vocês, que eu guardo vocês, que eu protejo vocês hoje fisicamente, eu vou continuar livrando vocês, protegendo vocês, guardando vocês quando eu for para o meu Pai. Alguém aqui já imaginou como seria viver com Jesus aqueles 3 anos e meio de ministério? Você já se imaginou sendo parte de um dos discípulos de Jesus? Presenciando curas. Imagina, Paulo, você ali e vendo Jesus multiplicar pães e peixes. Imagina, já que você vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Imagina a gente sentado e ouvindo presencialmente o Sermão do Monte. Seria maravilhoso, não é verdade? Sempre quando eu penso nisso, me vem um ponto de interrogação na cabeça. Será que por a gente não viver isso fisicamente ali na história, a gente perdeu alguma coisa? E a resposta que eu digo para os irmãos é não. Por quê? Por mais que Jesus não esteja fisicamente presente com a gente hoje, Ele continua todos os dias espiritualmente presente na minha e na sua vida. E a boa notícia é que da mesma forma que Ele livrava, Ele continua livrando. Da mesma forma que Ele guardava, Ele continua guardando. Da mesma forma que Ele protegia, Ele continua protegendo. Irmãos, nós somos privilegiados porque nós temos a bênção de ter a presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Foi o próprio Cristo que prometeu isso quando Ele diz, Mateus capítulo 28, verso 20: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que você pode celebrar a presença de Jesus na sua vida? Será que você pode celebrar essa presença maravilhosa que te alcança todos os dias? Jesus está conosco, irmãos. Jesus está conosco. Em Mateus 14, na segunda tempestade, eu disse que Jesus estava ausente. E o que os irmãos aí acham que Jesus estava fazendo? Será que Jesus se esqueceu que tinha uma viagem? O texto de Mateus diz que não. Deixa bem claro o que Jesus estava fazendo. Em Mateus 14, diz que Jesus estava orando. E lembra o que eu disse? A oração não vai te isentar de passar por tempestades. Por quê? Em Mateus 14, Jesus estava orando. Só que a Bíblia diz em Mateus 14, 33, parte B, que saindo da oração, Ele vem andando por sobre as águas. Jesus, saindo da oração, Ele vem andando por sobre as águas. Eu vou falar até a hora que você pegar. Jesus, saindo da oração, Ele vem andando por sobre as águas. Jesus, saindo da oração, Ele vem andando por sobre as águas. Irmão, a oração me isenta de passar por tempestades? Não, mas a oração te faz andar acima das tempestades. A oração não te isenta de problemas, a oração não te isenta de adversidades, mas a oração te faz andar em um nível que as adversidades não te param mais, os problemas não te param mais, aquilo que você está passando não te para mais, porque agora você está andando acima das tempestades. Quem ora vive acima das adversidades, irmãos. Quem ora vive acima dos problemas. É tempo de voltarmos para o lugar secreto. É tempo de
colocarmos em prática Mateus 6,6. Vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então a primeira coisa que eu aprendo com as tempestades é que eu preciso clamar. Em meio às tempestades, eu preciso clamar. A segunda coisa que eu aprendo com as tempestades é que as tempestades nos ensinam a depender de Deus. As tempestades nos tornam mais dependentes de Jesus. Quer ver um exemplo? Em Mateus capítulo 14, na segunda tempestade, o texto diz que Jesus ele sai da oração, vem andando por sobre as águas. E quando Pedro e os discípulos estão no barco e vê essa cena, a primeira coisa que eles dizem é um fantasma, não é Jesus. Eles começam a gritar com medo, eles ficam atônitos. Só que Jesus diz: fique tranquilo, sou eu. E aí Pedro, em outras palavras, ele vai pedir um sinal para Jesus. Porque ele diz assim: olha, eu preciso ter uma confirmação. Eu não sei se é o Senhor mesmo, mas se é o Senhor mesmo que está andando por sobre as águas, eu quero andar também. Eu quero um sinal, eu quero uma confirmação. Sabe aquelas confirmação de maluco? Eu não sei se você já fez. Eu já fiz várias vezes essas confirmações. Deus está falando no seu coração, aí você olha e fala assim: Deus, se é o Senhor mesmo, que o LED da igreja pisque 2 vezes. Você já fez essas confirmações? Ou é só eu? Deus, às vezes você está no carro, aí Deus fala com você: Deus, se é o Senhor mesmo. Olha lá, sai, mano, pegou, Deus confirmou agora. Deus, se é o Senhor mesmo, que aquele semáforo fica vermelho agora. É uns negócios absurdos, sei lá, que aparece uma vaca em cima do poste. É uns negócios assim, que é tipo para você não ter dúvida. Ou é Deus falando com você, ou não é. E Pedro, ele está fazendo a mesma coisa, Paulo. Ele está pedindo um sinal de maluco para Jesus. Porque ele olha e fala: ah, é você? Então se é você mesmo, eu quero provar. Se é você mesmo, eu quero ver. Eu quero um sinal. E Jesus olha para Pedro e diz: então vem, Pedro. E Pedro vai, confiando na palavra de Jesus. Só que eu imagino que Pedro, ele não foi todo confiante lá, pulou do barco e já saiu andando por sobre as águas. Provavelmente o que Pedro fez? Pedro foi, chegou na ponta do barco, aí ele sentou na ponta do barco, aí ele olhou, colocou um pé, aí viu que não afundou, aí ele foi pegando mais confiança. Aí ele foi, colocou o outro, viu que não afundou, ficou de pé, segurando no barco ainda. Aí ele foi, deu um passo, deu 2, aí soltou do barco, aí deu 3, 4, 5, 6 e não afundava. Só que aí a Bíblia ela traz uma percepção muito interessante. O texto diz que então Pedro, observando a força do vento, temeu e começou a afundar. Isso que mexeu comigo, porque a força do vento não mudou a intensidade, é a mesma. A força do vento é a mesma de quando Pedro estava no barco. A força do vento é a mesma de quando Pedro começou a dar o seu primeiro passo. Então, por que Pedro se distraiu a ponto dele começar a analisar a força do vento? O que fez Pedro tirar os olhos de Jesus, tirar o foco de Jesus e começar a racionalizar dentro da lógica humana aquilo que ele estava vivendo de forma sobrenatural? Eu entendo que Pedro, provavelmente, lá para o seu 7º, 8º, 9º, 10º passo, já começou a achar que estava no controle. Ele começou a caminhar e ele viu que ele podia caminhar. E ele falou: já dominei isso aqui, estou craque. Em caminhar sobre as águas, estou bem. E aí ele começou a ter tempo de analisar outras coisas que estavam ao seu redor. Por quê? Porque ele perdeu a dependência de Jesus. A partir do momento que caímos na loucura de pensar que não dependemos mais de Deus,
da mesma forma que dependíamos quando começamos a dar os nossos primeiros passos, infelizmente a tendência é afundarmos. Se pensarmos que aprendemos a fazer, olha, eu já sei fazer, eu já sei como funciona, da mesma forma que começamos a caminhar, infelizmente iremos começar a afundar. Eu estou falando para pessoas aqui, irmãos, e eu sinto isso no meu espírito. Você está vivendo numa situação porque você deixou de depender de Deus. Você começou a depender do seu conhecimento, você começou a depender do seu network, dos seus recursos, da sua inteligência, e Deus está falando para você nessa noite: volte a depender de mim. Não é na força do seu braço, não é na sua inteligência, não é nos seus contatos, é no poder do Senhor Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, irmãos, você vai afundar. Se dentro desse cenário que você está vivendo, você começar a pensar: como eu faço para dar o segundo passo? Como eu faço para ir mais adiante? Como eu faço para resolver esse problema, para resolver essa situação? E se esquecer de Deus, irmãos, a tendência é afundar. Só que Pedro, ele nos ensina algo lindo. Pedro, ele afunda, mas afundando, ele levanta uma das suas mãos e diz: Senhor, socorre-me. Senhor, me salva. Senhor, socorre-me. Senhor, me salva. Talvez você entrou aqui nessa noite e você até como começou a afundar, mas a palavra de Deus está sendo liberada para o seu coração nessa noite, e você precisa ter a mesma atitude de Pedro e dizer: Senhor, me salva. Senhor, me socorre. Eu nunca mais vou achar que eu não dependo de Ti. Jesus, eu aprendi a lição. Deus, eu sou completamente dependente do Senhor. Eu dependo de Ti para sempre. Eu dependo de Ti para sempre. Eu dependo de Ti para sempre. Será que você pode erguer uma das suas mãos e dizer isso? Senhor, eu dependo de Ti para sempre. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. As tempestades nos tornam dependentes de Deus. Eu amo a carta de Paulo aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 4, quando Paulo ele está escrevendo sobre a paternidade de Deus, ele vai usar um termo em aramaico para falar sobre o Pai. Em aramaico existem dois termos para você se referenciar a Deus como Pai. Existe a palavra Abba e existe a palavra Ave. A palavra Abba, ela é utilizada por uma criança. Quando a criança ainda é pequena e depende do seu pai, ela chama o seu pai de Abba, papai, paizinho, pai querido. Só que quando essa criança cresce e ela vai se tornando mais independente do seu pai, a palavra utilizada já não é mais Abba. A palavra utilizada é Ave, que também significa pai, mas significa pai num contexto de respeito, num contexto de o Senhor é o meu genitor. E aí quando Paulo escreve Gálatas capítulo 4, verso 6, ele vai dizer o seguinte: dentro de você existe um espírito que clama, não Ave, que clama Abba, que clama Abba, que clama Abba, Pai. Nós temos um Abba, nós temos um Pai, nós dependemos do nosso Pai para sempre. Da mesma forma que uma criança pequena depende do seu pai, que uma criança que não sabe andar precisa de recursos que só vem através das mãos do seu pai, nós dependemos da mão do nosso Abba, do nosso paizinho, do nosso Pai querido. Sabe, irmãos, talvez o seu pai terreno falhou contigo. Talvez o seu pai terreno não foi um bom pai. Talvez o seu pai terreno não te amou da forma como ele deveria amar.
Talvez o seu pai terreno te esqueceu. Talvez o seu pai terreno não te deu carinho, não te deu afeto, não te deu amor. Mas não é porque a paternidade terrena falhou que a paternidade espiritual vai falhar. Existe um pai nos céus que não falha. Existe um pai nos céus que não erra. Existe um pai nos céus que te ama acima de toda e qualquer circunstância. Nós temos um pai. Nós temos um pai, nós temos um Abba. Sobre você repousa a paternidade de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Será que você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer: você é filho de Deus, você é filho de Deus? Aleluia, aleluia, Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é linda. A palavra de Deus, ela é perfeita. Olha o capricho da palavra de Deus. A Bíblia diz que, se a gente olhar toda a narrativa bíblica, 382 vezes Jesus vai se referenciar a Deus. Em toda a narrativa bíblica, 382 vezes, esse é o número. 380 vezes Jesus se referencia a Deus como Pai. Pai nosso que estais nos céus, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Apenas 2 vezes em toda a narrativa bíblica Jesus vai chamar o Pai de Deus. Apenas 2 vezes. E qual é esse momento? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus faz a oração em aramaico e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É a única vez, o único momento que Jesus chama o Pai de Deus. E por que naquele momento o Filho de Deus estava chamando o Pai de Deus? Porque naquele momento, naquele segundo, o Filho de Deus teve a capacidade de se fazer órfão, para que hoje você pudesse ser chamado Filho de Deus. Jesus na cruz do Calvário se fez órfão, para que você fosse chamado Filho de Deus. Sobre você repousa a paternidade de Deus. Existe um Pai em Deus. Existe um Pai em Deus. Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos, estenda sua mão para o alto por pelo menos alguns segundos e adore o nosso Pai. Diga para Ele o quanto você o ama, diga para Ele o quanto você depende dEle. Nós temos um Pai, nós temos um Pai que nos ama, aleluia. Oh, soriandarabas, sore cantarabas. Oh, aleluia. O Espírito Santo está curando paternidade aqui nessa noite. O Espírito Santo está curando paternidade aqui nessa noite. Você que sofreu frustrações com seu pai terreno, Jesus cura a sua frustração nessa noite. Jesus te dá forças para liberar perdão. Jesus te dá condições para você poder olhar para o seu pai terreno e dizer: não é esse modelo que eu tenho na Bíblia. O meu pai terreno não falha, o meu pai terreno não erra, o meu pai terreno é perfeito. Você vai começar a ver Deus não como um Deus, mas sim como seu Pai, como seu Abba, um Deus de perto, um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento. Aleluia. E eu já estou caminhando para o final. A primeira lição que as tempestades nos ensinam é aclamar. Em meio às tempestades eu preciso orar. A segunda lição que as tempestades vai nos ensinar é que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do nosso Abba. Nós dependemos do nosso Pai. E a terceira e última coisa que as tempestades vai nos ensinar é reconhecer a grandeza de Deus. As tempestades nos ensinam a reconhecer a grandeza de Deus. Em Marcos capítulo 4,
no final do versículo, quando Jesus ele repreende o vento, acalma o mar e se faz bonança, os discípulos fazem uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que essa pergunta, na primeira tempestade, em Marcos 4, ela não é respondida. Não tem uma resposta. Na verdade, a resposta é uma segunda tempestade. Mateus capítulo 14. E em Mateus capítulo 14, na segunda tempestade, a pergunta que os discípulos fizeram na primeira, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, é respondida. E é respondida não por Jesus, não por Deus, é respondida pelos próprios discípulos. Em Mateus capítulo 14, verso 33, quando Jesus ele entra no barco, os discípulos olham e dizem: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. No final da primeira tempestade, eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E no final da segunda tempestade, eles respondem: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque as tempestades que nós vivemos nos faz conhecer melhor o nosso Deus. No final dessa tempestade, meu irmão, minha irmã, que você está passando, você vai conhecer melhor o seu Deus. No final dessa tempestade, você vai ter mais intimidade com o seu Deus. No final dessa tempestade, você vai poder dizer: agora eu conheço não só de ouvir falar, mas agora eu conheço porque os meus olhos te veem. Quem diz essa palavra, irmão, é Jó. Jó passou por uma das maiores tempestades que um homem pode passar. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus servos, ele perdeu tudo, irmãos, a sua saúde ele perdeu. Só que no final, se os irmãos lerem lá o último capítulo de Jó, ele vai dizer isso: antes dessa tempestade acontecer, antes de tudo isso, de todo esse reboliço vir à tona, eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está dizendo assim: olha, antes aquilo que eu sabia de Deus era verdade, antes aquilo que eu sabia de Deus até era real, eu sabia que Deus era bom, mas eu sabia que Deus era bom porque Ele tinha manifestado bondade na vida de alguém. Eu sabia que Deus livrava, mas eu sabia que Deus livrava porque Ele tinha livrado a vida de alguém. Eu sabia que Deus falava, que Deus respondia, porque Deus tinha falado e respondido para alguém, mas agora não. Agora eu sei, porque Deus me livrou, porque Deus me curou, porque Deus falou e respondeu a minha oração. Agora eu conheço a Deus não de testemunho de outras pessoas, agora eu conheço a Deus do meu próprio testemunho. Deus vai gerar um grande testemunho através dessa tempestade. No final dessa tempestade você vai poder subir aqui e dizer: antes eu não conhecia Deus, antes eu contava testemunhos de outras pessoas, mas agora eu conto meu próprio testemunho, porque eu provei e vi que o Senhor é bom. Eu provei e vi que Ele cura, eu provei e vi que Ele sara, eu provei e vi que Ele é a minha provisão. Agora eu posso testemunhar que verdadeiramente eu conheço o Senhor. No final dessa tempestade você vai sair mais forte. No final dessa tempestade você vai sair mais íntimo de Deus. No final dessa tempestade você vai sair conhecendo melhor quem era o seu Pai. O salmista diz, Salmos 38, verso 4, 34, verso 8, perdão: provai e vede que o Senhor é bom. Não é escute, não é ouça, é prove e veja que o Senhor é bom. Você não vai só ouvir, você vai provar e ver que o Senhor é bom na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua casa. Existe um testemunho sendo gerado no final dessa tempestade. Se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.